Entender sobre as diferentes formas de adoçar os alimentos é um grande passo para um estilo de vida mais saudável. Para falar sobre isso e os diferentes tipos de açúcares, nós vamos conversar agora com a nutricionista, a Tainara Valadares, a nossa colunista aqui do quadro Nutrição e Boa Forma. Boa tarde, Tainara. É um prazer recebê-la novamente aqui no Sobretudo. Seu microfone, mas o microfone dela tá ligado. A gente não tá te ouvindo, Tainara. Não? Agora sim, agora sim. Boa tarde. Boa tarde, gente. Prazer estar aqui de novo com vocês, falando um pouquinho sobre nutrição, alimentação. A gente segurou a Kátia aqui, porque aí você já pode dar bronca nela ao vivo, porque a gente adora treta. A gente adora treta. Ah, é? Mas ela tá lindona, tá? Toda magrinha aí na estica. É, né? Não, essa Kátia tá tirando uma onda, gente. Ela tá. Mais ou menos até chegar no consultório. Não, gente, isso é tudo conversa. Chego lá, ela me espreme de um jeito. Eu sempre sou arrasada. Olha minha cara de boazinha, você acha que eu vou fazer isso? Você sabe qual é a frase clássica dela? Eu esperava mais de você. Ai, nossa, um tapa na cara, né? Não é, doutora? Uai, eu sempre espero o melhor dos meus pacientes. 10 anos de terapia, hein? Exatamente. Vamos entrar aqui no nosso assunto, Tainara. O que é considerado açúcar? Porque a gente come tanta coisa no dia a dia, cheio de açúcar, às vezes não está nem sabendo o que está acontecendo ali na nossa alimentação. Então, eu queria que você explicasse aí o que é açúcar, afinal de contas. Então, vamos lá. O açúcar, né, que a gente conhece aí no nosso dia a dia, né, na nossa alimentação, é o açúcar vindo da cana, né, que é o mais comum de se utilizar aqui no Brasil. Vem, né, do extrato do sumo da cana, ele passa pelo processo do melaço ele vira rapadura e faz aquele processamento, adiciona as químicas para ele ficar branquinho daquele jeito e vai para nossa mesa. O açúcar, ele tem uma molécula de frutose, né, porque ele vem da cana, que é uma fruta, e uma molécula de glicose, né, que é o que vem aí dos carboidratos em si. Isso tanto, não só do açúcar, mas do pão, do biscoito, né, esses carboidratos que a gente tem o hábito de consumir nos nossos lanches aí na maior parte das vezes. Então, ele tem essas duas moléculas, a frutose, que é uma molécula do açúcar, né, e a glicose. Essas duas moléculas formam o açúcar que a gente conhece hoje em dia. Tainara, desculpa. Pode falar. Não, pode continuar. Não, porque eu ia te perguntar quais são os diferentes tipos e quais são os alimentos assim, que a gente come. Assim, eu sei que a fruta também tem. Quais são os alimentos açucarados, que são os que a gente mais consome? Assim, quem não está indo na nutricionista, né, Kátia? A cara da Kátia. Sim. Os produtos que a gente mais consome no dia a dia e que tem açúcar são os doces, né? Que são os mais comuns, chocolate, né? Os doces industrializados. Tem também nos iogurtes, que é uma coisa também que eu sempre alerto os pacientes no consultório, que o iogurte de fruta que a gente compra no mercado, né, que fruta entre aspas, que fruta não tem nada ali, ele também vem adoçado né, na maioria das vezes de açúcar, com açúcar. Tem os biscoitos recheados, né, também que tem uma quantidade muito grande de açúcar, o refrigerante. Os sucos de caixinha também, eles são bebidas muito adoçadas, né, que tem uma quantidade muito grande de açúcar, até superior ao do refrigerante, por incrível que pareça. Gente, quase morri quando ela falou isso pra mim. Ela falou, gente... Suco de caixinha? Suco de caixinha. Suco de caixinha tem mais açúcar que o refrigerante. Sim, a quantidade é superior. Eu fiquei substituindo um tempão o refrigerante. Olha, dá zero pra ela. De novo. Não. Se for substituir, eu sempre falo com o pessoal, adiciona um suco de fruta, feito em casa, polpa de fruta mesmo, mas o suco de caixinha, além da quantidade grande de açúcar que ele tem, ele também é uma bebida que é processada, né? É um produto
é cheio de aditivo químico, de corante, porque aquela cor não é a cor da fruta, aquilo é um corante que eles colocam, né? Saborizante também para ficar bem próximo ao sabor da fruta, mas não tem nada de natural. É ultraprocessado. Tainara, E suco de uva... Desculpa, é que tem que interromper porque você está falando de suco. Aquele suco de uva integral de vidro que a gente compra no mercado. E aí? Show! Hoje em dia tem então podemos suco tomar de suco. uva. Tem luz no fim do... Gente, Tem, tudo tem salvação. Tem. Inclusive, até tem. Acho que eu já te indiquei o suco de uva integral, ô Kátia. Por isso que eu estou perguntando, porque eu quero que todo mundo saiba. Foi o que me libertou, porque a mulher falava, aqui, não pode o suco de caixinha, não pode refrigerante, já não podia. Aí essa menina fala, mas não pode nada. Eu falei, mas como assim? Não, tem o suco de uva integral de vidro. E é uma delícia, né? Lembra muito vinho, né? Ele, geralmente, esses sucos de uvas, tem que ficar atento também ao rótulo, que é o que eu sempre falo com os pacientes. Olha o rótulo, vê lá os ingredientes que tem. Tem suco de uva hoje em vidro, né, ou garrafa, que ele vem só mesmo a uva ali, amassada, né, só o sumo da uva, não tem aditivo químico nenhum, não tem açúcar adicionado, então é só mesmo o açúcar da fruta. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, gente, que apesar de não ser o açúcar branco em si que está adicionado ali, é a frutose, né? Então, a frutose do suco ou que está ali no açúcar, ela não é a mesma composição da frutose que está na fruta quando você pega a fruta e come. Entendeu? Por quê? Quando você come a fruta que tem a frutose, você não está consumindo só a frutose. Você está consumindo a frutose e tudo mais que a fruta tem ali a te oferecer, inclusive as fibras da fruta, que vai fazer com que essa frutose ali da fruta tenha uma absorção menor no nosso corpo, né? Quando vai acontecer o processo lá de metabolismo, né? E absorção dos nutrientes. E além de tudo também, as frutas são os alimentos que mais têm nutriente, né? Mais tem vitamina e mineral. Então, é importante também frisar isso, porque às vezes a gente fala assim, a frutose, ela pode trazer malefícios para o organismo? Sim, excesso? Sim, pode trazer. Inclusive, pode até realmente provocar um problema no seu fígado. Só que o que vai levar a isso é o quê? O excesso da frutose, né? E consumir elas sem ser a fruta, né? Na forma de açúcar ou, por exemplo, até na forma de suco também em excesso, tá bom? Agora, existe algum tipo de açúcar mais saudável? Eu queria levantar também a história do mel. O mel também é uma forma de adoçar, de deixar a vida um pouco mais doce, né? Que tá ficando tensa essa história de falta de açúcar. Pois é. Eu sou adepta. Eu sou adepta ao mel. Na minha rotina alimentar de doce que eu uso é o mel. Porque o mel, ele é um doce que já a natureza nos oferece sem processamento. A abelhinha vai lá, né, faz o favozinho, a produção do mel e extrai, né? Tem mel, tem que ficar atento também ao mel puro, que a gente tem o mel adulterado, mas ele sai prontinho ali, né, feito pela natureza para você poder consumir. Então, ele não tem nenhum tipo de processamento. E ele também não é um açúcar que só vai adoçar. O mel, ele também tem nutrientes. O problema do açúcar, né, que a gente encontra no mercado, ele, além de ser uma coisa que foi feita, né, ele é uma caloria vazia, ele não vai te trazer nenhum nutriente, ele só vai simplesmente adoçar a sua bebida, a sua preparação, não tem nenhuma vitamina, nenhum mineral, e aí vai vir química junto. Então, eu recomendo muito mais meus pacientes consumirem o mel, não é, Kátia? Sim, e essas opções, eu acho que legal é isso, você vai acabar trocando, né, sem muito sofrimento. E sabe o que eu percebi, Tainara? A dieta que mais funciona é a dieta mais barata. É a mais barata. É a mais barata. Então, você começa a querer aquela coisa muito, porque tem que ser açúcar disso, ou a composição daquilo. O certo
é a comida de todo dia, a comida de verdade. Comida de verdade. Eu ainda tenho uma dúvida para Tainara. E a pessoa que não pode consumir mel, que é alérgica a mel? Ou até que ela criança, substitui? né? Eu não posso, eu sou alérgica a mel. Como que eu substituo o meu açúcar? Como que existe alguém alérgico a mel? Eu, Existe. desde neném. Existe. Então, os adoçantes seriam uma alternativa. Gente, aí, mas né, na última coluna você disse que os adoçantes causam câncer. Quero Agora ver você já ela me sair deixou em dessa. pânico. E agora sai Não, dessa. não posso comer adoçante, não posso comer, não posso com açúcar. Tô lascada na vida. Quero ver agora. A gente tem adoçantes que são recomendados. Eu acho que eu cheguei a comentar. Comentou. Os adoçantes que eu não recomendo é os que tem na sua composição aspartame, sucralose e a sacarina, né? Agora eu tô maníaca de ficar lendo rótulo de adoçante por conta disso, tá? Virei maníaca. Mas é assim. Comprei um papel aí já muito bom, isso aí. Mas tem 2 adoçantes, na verdade 3 adoçantes que eu recomendo muito, que são adoçantes naturais. Esses outros 3 que eu falei o nome são adoçantes artificiais, criados em laboratório. Não tem nenhum estudo, assim, comprovando realmente que eles fazem, tipo, mal, né? Tem hipóteses. Mas você pensa, é produzido em laboratório, não é feito com substâncias naturais, então, obviamente, vai te trazer algum dano. Agora, tem 3 adoçantes também que eu recomendo, que são naturais, extraídos de planta. Eles não alteram a glicose, tem pouquíssima caloria, muito, muito baixa, que é o xilitol, a estévia e o eritritol, que são os 3 adoçantes que eu recomendo. Tá bom? Eles são naturais, já tem estudos também com eles, provando que eles não fazem mal. A única coisa que tem aí que algumas pessoas são sensíveis em relação ao xilitol em relação a gases, extensão abdominal que causam em algumas pessoas. Mas os outros 2 não tem nada controvérsia, né? Pelo contrário, fazem até bem porque são naturais, né? Se é natural, só evitar também o excesso, porque é o que eu sempre falo. Até água em excesso faz mal, né? Deixa eu fazer só um adendo aqui. Ai, desculpa, mas só um adendo aqui do mel, né? Que mel não pode ser para crianças menores de 1 ano, né? É por proibido. Conta da contaminação, sim, que pode ocorrer por conta do mel, porque o intestino ainda da criança está muito imaturo, então qualquer tipo de contaminação externa pode, né? E o mel tem esse risco, né? Por ser por causa da toxina botulínica, eu acho que pode ter, né? Toxina botulínica, estão tentando lembrar. Toxina botulínica. Não é a do Botox? Exatamente, a do Botox, porque a criança pode estar ali dentro do mel. Estava lendo esses dias até, e a criança ela não tem ainda a imunidade pronta para combater abaixo de 1 ano, não é? Aí acima de 1 ano não tem problema, que já está aí com o sistema imunológico mais formadinho e tal, mas abaixo de 1 ano não pode não, né? Tem que deixar esse alerta. Agora, Tainara, e a história da cerveja? A cerveja tem muito açúcar? Lá vem. Lemin já olhou de cara feia. Todo mundo aqui já olhou de cara feia para você. Olha para cá, Andrade. Olha para mim, olha para mim. Gente, eu não sou contra a cerveja, tá? Eu jamais seria. A cerveja ela é um carboidrato, né? Assim como o arroz, o açúcar, o pão, né? A gente tem que tomar cuidado porque os excessos, sim, para quem quer emagrecer, né? Quer ter um corpo, né, legal, né? Para quem quer aí reduzir glicose também, né? Pessoas diabéticas, não é interessante os exageros. Mas você consumir uma cervejinha ou outra, né? No fim de semana, eu sempre deixo meus pacientes livres para fazer aquilo que eles, né, durante a semana, aquilo que eles querem comer. Um doce, tomar uma cerveja, comer uma pizza, um hambúrguer, isso não vai matar ninguém vez ou outra. Só que é um carboidrato e tem um álcool que é prejudicial para a saúde. Se você exagerar, se for rotineiro, com certeza vai te trazer consequências, né? Vai sim te causar um aumento de peso, né? O álcool ele pode prejudicar o seu fígado, vai te deixar inchado, né? Vai te dar uma retenção de líquido. Então, tem que tomar cuidado, tá bom? Eu falo que tudo em equilíbrio não vai te fazer mal nenhum. A pessoa convida a paciente para vir, aí depois a gente desmente.
tudo conversa, porque ela fala assim, não, pode tomar assim no final de semana, contanto que não passe de 2 copos. Que você toma 2 copos de cerveja? Não, mas aqui, Duas pode... Nossa, copos. cara, Não, 2 long dieta. neck. Não, Foram pode beber à vontade. De qual copo? Aquele de 500, não, Entendeu? de 200 ml. Mas aqui, eu Sério? queria até falar um pouco de uma coisa fora da pauta, mas já que vocês me chamaram. Então vai, Então, vamos. quando eu procurei a Tainara, e aí assim, vem toda essa questão de idade e tal, eu nem estava sedentária, porque eu já estava caminhando muito, mas aí entrei numa outra vibe de fazer mais exercício. Beijo, Simone. Simone Camarda, maravilhosa. Beijo para você, adoro Simone. Enfim, mas a minha dificuldade toda era a coisa do peso. Eu ficava focada no peso, né? Então, cheguei lá, ainda estou acima do peso, tá? Mas muito engraçado o que acontece no meu caso, né, Tainara? Explica. É muito louco. A Kátia não é a única paciente, não. Essa também é um dos motivos importantes, puxando aí sardinha para o meu lado, né? De fazer um acompanhamento nutricional para as pessoas entenderem esse processo que acontece no nosso corpo. Que eu sempre falo com os pacientes, não ficar presa à balança, que é uma coisa que, se a Kátia fizesse, ela ia desistir do processo. Sim. A Kátia, no processo do acompanhamento com ela, Pode ela abrir fez os uma números, troca. se precisa, fica à vontade. Eu não lembro, né? Mas ela fez uma Tô troca, aliviada né? aqui agora. De aumentou a massa magra e perdeu gordura. Tanto que visualmente você olha, Kátia, parece que ela tá mais magra. Mas olhando o peso na balança, tá praticamente o mesmo peso de que ela tava antes. Como É, isso, só que ela gente? teve Ela uma tá perda visivelmente muito muito, grande. mais magra. Exatamente. Sim, Só para vocês ela terem teve uma uma perda ideia. de gordura. Eu cheguei O que lá com... Desculpa, tá? É porque assim, Pode falar. desde o início do tratamento até agora, se eu fosse olhar na balança, a diferença é de 2 quilos. Olha, Sim. é porque Na a gordura balança. pesa menos do que o músculo, né? O músculo é mais pesado, é isso? Isso mesmo. Então ela fez uma troca e acabou que o peso dela não teve uma alteração assim significante em relação ao que a gente vê, né? A olhar ela aí, né? Ver que as circunferências reduziram muito, né, Kátia? Gente, Né? é Então- incrível, incrível. O nosso corpo não é só gordura, né? Nosso corpo são inúmeras coisas. São células imunológicas, osso, músculo, né? Então, isso tudo também pesa. Então, quando a gente fica preso só à balança, a gente às vezes acha que tá ali, não tá perdendo peso, tá perdendo peso, mas quando vai fazer as medidas, quando você vê numa foto visual, ou vai reparar até numa roupa, você sente uma diferença grande. Que às vezes seu corpo tá fazendo essa troca, né? E isso é muito individual. Tem pessoas que isso é bom, eu acho até bom, eu acho uma perda legal, porque aumentar massa magra nunca é ruim. Massa magra é aquilo que sustenta o seu corpo, são as células boas, né? Então, isso não é uma perda ruim. É até bom que a pessoa não fique com aquela cara também de doente, né, Kátia? Você vê que a Kátia perdeu E aquele ar assim, mais saudável, deu muita sem diferença. flacidez. Isso, nas roupas, Tainara, e nos exames. Aí, quando eu fiz as taxas de colesterol e triglicerídeos, aí ali foi muita diferença. Baixou tudo. Tudo muito. Mas aí eu falo, caramba, 2 quilos, né? E assim, eu me sinto tão melhor, né? E você tá visualmente muito mais magra. Mas são só 2 quilos. Só 2 quilos. Então, assim, Só 2 quilos. não se meçam pela balança, não, gente. Não tem Sim. nada a ver. Balança até desanima, né? Você ficar só No presa meu a ela. caso, desanimaria. E é interessante exatamente, também que, por exemplo, eu já tive processo de emagrecimento com 30 e poucos anos, aí engordei, eu tenho efeito sanfona, uma hora eu tô gorda, uma hora eu tô magra, é um horror. Aí depois dos 40 é difícil de emagrecer. Nossa, gente, nunca tive tanta dificuldade. Mas eu acho Sim, os que é hormônios, né? mas tem que ter um acompanhamento nutricional. Não tem jeito, porque elas fazem conta. Tem um negócio lá de uma planilha que você pode... Tem hora que... Outro dia ela falou assim, Kátia, você está comendo de menos. Eu falei, não foi, Tainara? Acho que foi na Eu te penúltima. mostrei, né? Você está comendo de menos. Eu falei, mas não estou aguentando comer isso tudo. Aí ela falou, não, mas você pode comer. Olha que doideira. Não tenha medo. Não quero comida. Não quero, gente. Mas Posso também trocar não o é hambúrguer? Não, aí não.
tal do hambúrguer, da pizza, de cerveja, Poxa. de vez em quando. Agora, Tainara, nós sabemos que o açúcar... A gente não deixa ela falar, não, gente. A pessoa quer falar. Fala, doutora. Coitada. Tadinha. Eu só ia falar em relação a isso que a Kátia falou de comer muito, porque às vezes as pessoas acham que para emagrecer ela tem que comer pouco. Mas, na verdade, o emagrecimento ele não depende da quantidade exatamente do que você come. E o que importa muito mais é a qualidade daquilo que você come. E quando você come melhor, você consegue comer até um pouco mais, né? Porque são alimentos menos calóricos, né? E isso aí até entra a questão da açúcar que a gente está falando agora, né? Quando você... A açúcar, ela é um alimento que ela é altamente calórica e ainda é caloria vazia. Então, além de você ter uma densidade calórica que você está consumindo maior, você ainda está consumindo um alimento que ele não tem nutriente, ele não tem vitamina, ele não tem mineral, ainda vai deixar seu metabolismo mais lento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado por conta disso. A mesma coisa é a cerveja, que vocês me perguntaram. A cerveja, ela é um alimento que tem uma densidade calórica maior e não tem nutriente. Então, você está querendo melhorar a sua alimentação, está querendo emagrecer, perder gordura, aí você coloca tem densidade calórica grande e pouco nutriente, você vai ter menos liberdade de comer, porque você está usando as calorias ali em pouca quantidade de comida, e ainda está deixando seu metabolismo mais lento, porque está faltando vitamina e mineral, né? Isso também influencia muito, né? Sem alguns minerais, algumas vitaminas, o metabolismo, você nem consegue perder peso, né? Então, é importante também aí os alimentos nutritivos. Agora, voltando a falar aqui do açúcar, já caminhando para o nosso fim de bate-papo, nós sabemos que o açúcar é fonte de energia do corpo. O que acontece com a falta dele no nosso corpo? Já que a gente pode substituir por outras coisas, a gente não vai ter açúcar. Na verdade, o carboidrato, ele é importante. A gente consegue viver sem consumir açúcar, tranquilamente. Até porque a gente sempre tem que pensar assim, isso está na natureza de uma forma disponível? Se não tá, seu corpo vive sem. Porque antigamente as pessoas viviam sem. Como é que hoje nós não vamos conseguir viver sem o açúcar? A gente não consegue viver sem o carboidrato. E o carboidrato, ele pode ser encontrado em outros nutrientes, em outros alimentos, sem ser o açúcar, né? Nas frutas, por exemplo, nos legumes, nas verduras, né? Na batata, na abóbora, na banana, na maçã, tudo isso tem carboidrato. Então, sem o carboidrato, a gente não vive. A gente tem que ter uma quantidade de carboidrato ali. E até porque os alimentos, fontes primordiais aí de carboidrato, tem uma quantidade muito grande de vitamina e mineral. Então, se a gente tira eles também, a gente também deixa de consumir muitos tipos de vitaminas, muitos tipos de mineral. Mineral, gente, eu tô falando aqui, mineral, pra quem não sabe, é ferro, cálcio, né, magnésio, esses são os minerais. Vitaminas A, B, né, C, D. Então, esses alimentos têm essa quantidade grande. Mas sem o açúcar, a gente consegue viver tranquilamente. A gente fala, tô sem o açúcar, eu tô me sentindo mal. Isso é psicológico, tá? A gente consegue, sim, viver sem o açúcar. Vou tentar lembrar disso agora, quando eu tentar. Pela cara da Kátia, ele não é tão psicológico. Totalmente. A Kátia tá discordando, né? Todos os... Isso aí é vício. É igual você tirar o álcool de quem bebe, o cigarro de quem fuma. A pessoa começa a dar vertigem, né? Dá um monte de coisa, mas não é porque o corpo tá precisando. É porque a pessoa já tá... O corpo criou um vício, né, com aquela substância, que quando você tira realmente, se você tirar... Por isso que eu sempre falo com os pacientes, não vamos tirar o açúcar totalmente, não vamos tirar o doce. A gente vai reduzir, né? Se você quiser continuar comendo até o resto da sua vida, tudo bem, sem problema. Mas vamos reduzir e tentar consumir o mínimo possível aí na sua semana, durante o mês. Senão não tem resultado também, né? Então, Tainara, essa sensação que a gente tem quando não ingere o açúcar, ela está ligada ao prazer que eu sinto quando eu estou ingerindo o açúcar, que aí eu não tenho aquela sensação, né, de saciedade. Dá até dor de cabeça, né? Gente, é igual café. É igual café. É igual café, sim, é igual a cafeína. Sim. A gente precisa de cafeína, por exemplo? Eu preciso. Eu também, me dá dor de cabeça. É Minha mãe, psicológico também? Oi?
Você acha que a cafeína é psicológico também? É psicológico também. É Gente. psicológico também. Você vive sem café, com certeza. Não tem problema nenhum. É mentira. A gente cria um vício ali, né? Não tem como. O corpo acostuma com aquela sensação que traz. Isso para qualquer substância que te traz uma dependência, assim. Eu não fico sem café. Mas o café, ele não faz mal, a não ser que você lote ele de açúcar, né? E a não ser também que você tenha um problema com ansiedade, problema para dormir, porque aí sim, se você tomar café demais ao longo do dia, isso pode deixar você mais ansioso, né? Pode atrapalhar você dormir. Mas o café sem o açúcar ou com adoçante bom não vai te trazer malefício nenhum, né? Inclusive a cafeína ela ajuda muito pessoas que têm problema intestinal, né? Ela ajuda a funcionar melhor o intestino, estimulante mental, né? Sem ter problema nenhum consumir o café. Só o excesso mesmo, né? Como eu falei, de qualquer coisa. Perfeito, a gente está conversando aqui com a Tainara Valadares, nutricionista, ela que deu um monte de notícia aí pra gente, que a gente está tudo deprimido aqui, Tainara, tudo triste. Não deprimido não. Mas saudáveis, né? Vamos ficar saudáveis. Saudáveis, isso aí, cada vez quer todo mundo vivendo bem, todo mundo envelhecendo saudável, né? Ninguém dependendo de remédio, todo mundo disposto, Com né? sono bom. Cabelo bonito, Perfeito. unha bonita. Que a alimentação é isso. A alimentação é isso. A alimentação é isso. Tainara, obrigada, tá, querida? Até a próxima. Nada, eu que próxima. agradeço. Eu que agradeço. Beijo, Thay. Até a Beijo. Beijo. Beijinho. Prazer, Kátia. Prazer Estar meu. com você aqui hoje. Kátia, muito obrigada Tchau. também pela sua Beijo. participação Eu aqui que agradeço, hoje conosco. queridas. Ficou o programa Bom inteiro. demais. E assim nós vamos encerrando o Sobretudo de hoje. Lembrando que amanhã tem mais, hein?